Olá, eu sou a Dani Bestete e aqui no Velharia Recente conto casos criminais, mistérios reais, lendas urbanas e análise de filmes também, hein? E o Henrique, que é o fundador deste canal, está com a gente, mas desta vez por trás das câmeras. Henrique cuida do roteiro, da edição e tudo que tem por trás desse vídeo. Bom, hoje nós vamos contar um caso criminal muito conhecido e muito difundido aí por todo o país, que é a história do Pedrinho Matador. Bom, nós vamos conhecer nesse vídeo de hoje apenas um pedaço da história do Pedrinho, porque ele tem uma história muito extensa, porque ele é considerado um serial killer brasileiro e é o maior assassino em série do Brasil, com mais de 71 homicídios, embora ele alegue que tenha cometido mais de 100. Mas isso a gente não sabe se é história ou se é verdade, de fato. E quase 400 anos de pena a serem cumpridos. Para entender a trajetória que ele trilhou, precisamos voltar no tempo, em 29 de outubro de 1954, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Nessa cidadezinha de 43 mil habitantes, no sul de Minas Gerais, nascia Pedro Rodrigues Filho, em uma fazenda da região. Pedro nasceu com uma deformação no crânio. Você pode até se perguntar se era alguma característica de nascença dele, mas não. Na verdade, ele nasceu assim por causa de uma violência doméstica que a sua mãe sofria, que durante uma briga do casal, o pai de Pedro desferiu vários chutes na barriga da mulher grávida. Quando já não começou do jeito que tinha que começar. Quando ele tinha apenas 9 anos de idade, o Pedrinho fugiu de casa e viveu um tempo com os seus padrinhos na cidade de Santa Rita do Sapucaí, quando então ele resolveu fugir de casa novamente, mas dessa vez ele foi para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, ele começou a roubar no centro da cidade e na zona leste. E quando ele completou 11 anos de idade, pasmem vocês, ele assassinou Jorge Galvão, que era um traficante de Itaquera. Ele assassinou também o irmão e o cunhado de Galvão, aos 11 anos de idade. Antes mesmo de completar a maioridade penal, que é 18 anos, Pedrinho havia matado diversas pessoas. Em uma entrevista dada para a revista Época, Pedrinho declarava que teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos. Numa briga que ele teve com um primo mais velho, que empurrou o primo em uma prensa de moer cana. E o primo não morreu por pouco. Mas em seguida, o Pedrinho cortou-o com um facão. E aí jogou cada parte do corpo do primo em um moedor. Passado alguns anos desse assassinato do primo, ele matou o vice-prefeito da cidade de Alfenas, também em Minas Gerais, com uma espingarda que era do avô dele, a espingarda. E esse assassinato do vice-prefeito foi na frente da prefeitura da cidade. Por quê? Pelo vice-prefeito ter demitido o seu pai, que trabalhava como guarda escolar, que na época foi acusado de roubar merenda escolar. Depois do vice-prefeito, ele matou um vigia, que Pedro supunha que por ser o verdadeiro ladrão da marmita. Após
Marmita não, merenda escolar. Após cometer esses crimes na cidade de Alfenas, o Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes. Bom, quem é daqui do estado de São Paulo vai entendendo onde que ele vai traçando a história dele, pingando de um lugar para o outro. Chegando em Mogi das Cruzes, ele começou a roubar bocas de fumo e matar os traficantes. Enquanto isso acontecia, ele conheceu a viúva de um líder do narcotráfico, conhecida como Botinha, e foram morar juntos. Ele assumiu algumas funções do ex-marido de Botinha e foi obrigado a eliminar alguns rivais ali, matando 3 deles. Pedrinho ficou em Mogi das Cruzes até sua companheira ser morta pela polícia. E depois o Pedro escapou dos policiais, mas ele não deixou a venda de drogas e acabou montando o seu negócio em outro lugar. Depois de um tempo, ele conheceu a Maria Aparecida Olímpia, por quem ele se dizia apaixonado e que engravidou dele. Mas acabou perdendo o bebê. Um certo dia, ele encontrou ela morta a tiros. Para saber quem havia cometido o crime, ele torturou e matou várias pessoas. Quando ele descobriu o que ele queria, ele e mais 4 amigos invadiram a festa de casamento de um traficante rival e, além de matar o assassino de Maria e outras 6 pessoas, eles deixaram 16 feridos. Tudo isso acontecendo antes mesmo dele completar a maioridade. Pedro Rodrigues Filho foi preso em 1973, com seus 18 anos, após ser condenado a 128 anos de prisão. E acredita-se também que ele tenha assassinado 48 pessoas na prisão, incluindo seu próprio pai. A revista Época escreveu, abre aspas, já matou na rua, no refeitório, na cela, no pátio e até no bonde. O camburão, na linguagem dos bandidos. Quando ele tirou a vida do seu pai na cadeia, onde os 2 cumpriam pena, ele estava com 20 anos. E aí ele descobriu que o seu pai havia matado a sua mãe com 21 golpes de facão. Bom, em uma entrevista, Pedrinho disse, ele deu 21 facadas na minha mãe, então eu dei 22. Essa entrevista foi para o jornalista Marcelo Rezende em um programa de TV da Record. Abre aspas de novo. O povo, essa é uma fala do Pedrinho, o povo diz que comi o coração dele. Não, eu simplesmente cortei. Porque era uma vingança, não é? Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora. Fecha aspas, esta é a fala do Pedrinho para o Marcelo Rezende. Ainda também, durante essa entrevista, o Pedro explicou que tinha um revólver preso à cintura, mas que usou uma peixeira para matar o pai dele. E quando o Marcelo Rezende perguntou como que ele havia conseguido o revólver, Pedro disse que tinha prendido um policial numa cela e tirado a arma dele. Simples assim. Segundo Pedro, as pessoas que ele assassinou na prisão eram pessoas que não prestavam. Ele prestava. Referindo-se a estupradores e traidores. Quando estava numa prisão em Araraquara, interior do estado de São Paulo, ele degolou com uma faca o homem acusado do assassinato de sua irmã. Ele disse também, nessa entrevista, era meu amigo, mas tive que matar. Com toda a frieza possível. Após todos esses crimes, ele trazia a frase mato por prazer, tatuada no seu braço esquerdo. Apenas a cadeia seria suficiente para parar um criminoso que nem o Pedrinho Matador? Então,
Ele foi preso pela primeira vez em 24 de maio de 1973 e viveu uma boa parte da sua vida adulta na prisão. Enquanto ele estava sendo transferido para o presídio, ele assassinou seu companheiro de viagem. Sim, gente. Sim. A pessoa que parava do lado dele, ele matava e ele tinha algum argumento para dizer o porquê matou aquela pessoa. Bom, mas ele era um SK, né? Detalhe, os dois estavam algemados nesse transporte. E quando ele conseguiu fazer isso, e o homem que ele tirou a vida havia sido condenado por estupro. Eles estavam algemados. Fez isso daí, o homem condenado por estupro. Porque ele sempre tinha argumento para ter feito aquilo. Bom, enquanto ele cumpria a pena na penitenciária de Araraquara, foi acusado pelo juiz corregedor de ser um dos fundadores da suposta organização criminosa Serpentes Negras, um grupo organizado de presos mais ou menos delimitado e identificado, e que através de uma suposta rede de contatos apresentaria um potencial de executar ações capazes de exercer uma forte pressão sobre o governo do estado. Vocês conseguem entender o que isto é hoje? Não posso falar aqui, mas é aquela organização de 3 letras. Inclusive, dizem que aquela organização de 3 letras surgiu a partir das Serpentes Negras. E vocês veem que o objetivo dessa organização, que eu acabei de falar aqui, é o que a gente conhece da organização de 3 letras. Pois é. Após uma rebelião também, que aconteceu em 1985, quando o Pedrinho participou da morte de 4 detentos, ele foi transferido para a Casa de Custódia de Taubaté, considerada, né, o lugar na época, a mais segura do estado. Quando ele chegou, em 1986, o jornal O Estado de São Paulo apresentou ele como autor de 40 homicídios até o momento, em 1986. Em 1987, durante uma briga na Casa de Custódia, ele quase assassinou Osmani Ramos, que era um criminoso, escritor e ex-médico cirurgião brasileiro, que podemos falar sobre ele em outro vídeo, porque este homem, Osmani Ramos, também tem uma história interessante para a gente contar. Em 2003, apesar de já estar condenado a 126 anos de prisão, ele esteve para ser solto, porque a lei brasileira proíbe, que a gente já sabe, né? Que proíbe que alguém passe mais de 30 anos preso. Disposto no artigo 75 do Código Penal de 1940. Em 2019, o artigo até passou por mudanças com o pacote anticrime, sendo elevado até 40 anos. Mas uma pessoa como o Pedrinho não poderia sair nunca, né? Não é mesmo? No entanto, por causa dos crimes que ele cometeu dentro dos presídios, fizeram a sua pena aumentar para um total de quase 400 anos. E aí a sua permanência na prisão foi prorrogada até 2007. Depois de ficar 34 anos na prisão, ele foi solto. Dia 24 de abril de 2007. Após a sua soltura, informações da inteligência da Força Nacional de Segurança indicavam que ele havia se mudado para o Nordeste, mais precisamente para Fortaleza, no Ceará. No dia 15 de setembro de 2011, a imprensa de Santa Catarina publicou que Pedrinho Matador havia sido preso numa casa na zona rural de Camboriú.
2007 até 2011, não sei o que aconteceu, mas ninguém viu nada. Em 2011, ele foi preso novamente. E ele trabalhava nesse lugar, nessa zona rural, como caseiro. E de acordo com o telejornal RBS Notícias, ele teria que cumprir a pena de 8 anos pelos crimes de motim e cárcere privado que ele havia cometido enquanto ele estava detido em São Paulo. Ele ficou preso até meados de 2018. E aí, quando ele foi solto novamente. Após ser solto, ele disse que havia se convertido ao cristianismo e se dizia arrependido do que havia feito. Nessa época, ele estava com 64 anos de idade e havia ficado 42 anos preso. Lembrando que ele começou a vida dele de crime aos 11 anos de idade. Nesse mesmo momento, em 2018, ele criou um canal aqui no YouTube e acompanhava a gravação de um documentário sobre a sua vida, concomitantemente com o canal dele aqui no YouTube. Pedrinho Matador, ele perdeu sua vida em 5 de março de 2023. Então, agora que a gente está gravando esse vídeo, tem um pouquinho mais de um ano que Pedrinho Matador morreu, aos 68 anos de idade, em Mogi das Cruzes. Ele foi assassinado na rua José Rodrigues da Costa, no bairro Jardim Náutico, em frente à casa de sua irmã. De acordo com as apurações preliminares, 2 homens encapuzados saíram de um carro e atiraram, atingindo ele 6 vezes. Além disso, também, ele teve o pescoço degolado com uma faca de cozinha pelos criminosos. Segundo investigações, a polícia acreditava que havia provável participação de membros de uma organização criminosa na morte dele. A correlação que eu falei para vocês lá atrás no vídeo da organização de nome de 3 letras. Segundo fontes ouvidas pelo portal de notícias Terra, Pedrinho havia discutido com traficantes do bairro Ponte Grande, em Mogi das Cruzes, e queria proibir a comercialização de drogas na região. Ele era contra o funcionamento de um ponto de venda de drogas perto da casa dele, porque ele tinha sobrinhos pequenos. É estranho, né? E contraditório. Seu modus operandi costumava ser usando uma faca, mas ele afirmou que matou cerca de 10 pessoas quebrando o pescoço. O Pedro foi analisado por diversos especialistas em comportamento e a especialista brasileira em criminologia Ilana Casoy, muito conhecida, afirmou que Pedrinho não era um justiceiro, mas sim um vingador. Outra coisa, e por matar, né? Por matar aqueles que ele considerava ser o pior na sociedade. O Deus. O julgador de algo. Ela também afirmou que ele conseguia exercer fascínio nas pessoas como reflexo de uma visão distorcida da sociedade em que só 10% dos homicídios são resolvidos no Brasil. Para os psiquiatras Antônio José Elias Andraus e Norberto Zoner Jr., que avaliaram ele em 1982 para um laudo pericial, escreveram que a maior motivação de sua vida era a afirmação violenta do próprio eu. E diagnosticaram com um caráter paranoide e antissocial. Pedrinho Matador é utilizado como uma referência quando se fala em cultura popular. Ele foi uma das inspirações utilizadas por Jeff Lindsay para sua série de livros intituladas Dexter.
vocês aí devem conhecer, que foi lançada em 2004 e que deu origem a uma série de mesmo nome em 2006. E que eu posso trazer aqui alguns vídeos comentando esta série para vocês também. O sucesso dessa série foi tanto que Pedrinho adquiriu um novo apelido na mídia internacional, sendo chamado de O Dexter brasileiro. Pois é, esta é a história, um pedaço da história de Pedrinho, o Matador. E o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fui!